Você já se perguntou o que a Bíblia deixou de contar sobre Jesus de Nazaré? E se eu te dissesse que parte da verdadeira mensagem de Cristo foi retirada, silenciada e esquecida por séculos? Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos ocultos, os textos apagados e as verdades espirituais que foram deixadas de fora das Escrituras que conhecemos hoje. Quem foi realmente Jesus de Nazaré? E por que alguns dos seus ensinamentos mais profundos nunca chegaram até nós? Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia, porque a jornada rumo à verdade está prestes a começar. Se esse tema te intriga, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo a frase: "A verdade liberta, mesmo quando ela assusta." Imagine por um instante que a história que você conhece sobre Jesus de Nazaré não é completa, que por trás das páginas conhecidas da Bíblia existe um universo de ensinamentos, momentos e mensagens que foram, com o tempo, esquecidos, silenciados ou até mesmo apagados. Essa não é uma afirmação leviana. Trata-se de uma possibilidade que muitos estudiosos, teólogos independentes e pensadores espirituais, ao longo dos séculos, começaram a considerar, confrontando uma narrativa sagrada com as marcas da história humana, com seus interesses, manipulações e estruturas de poder. Ao longo dos últimos 2000 anos, Jesus foi representado de inúmeras formas: o Filho de Deus, o Messias, o homem de milagres, o crucificado, o ressuscitado. Mas em meio a tudo isso, uma pergunta continua ecoando: o que exatamente foi retirado de sua história? O que não nos contaram e por quê? Para começar a compreender essa complexa trama, precisamos olhar além do dogma e mergulhar em uma investigação mais profunda. Jesus não foi apenas uma figura religiosa. Ele foi também um reformador, um revolucionário espiritual, um homem que confrontava estruturas opressoras e falava diretamente ao coração humano, com palavras que muitas vezes desafiavam as convenções sociais, políticas e religiosas da época. A tradição cristã nos apresenta os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como a fonte oficial de sua vida e ensinamentos. No entanto, poucos sabem que existem dezenas de outros textos antigos, chamados de evangelhos apócrifos, que foram excluídos da Bíblia em concílios e reuniões eclesiásticas nos primeiros séculos do cristianismo. Documentos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena ou o Evangelho de Filipe, por exemplo, trazem visões diferentes sobre Jesus, muitas vezes mais místicas, simbólicas e até revolucionárias demais para os interesses da igreja institucionalizada que estava se formando. Por que esses textos foram rejeitados? Uma das razões pode ser simples: controle. Controlar a narrativa é controlar a fé, e controlar a fé é controlar o povo. Quando uma instituição religiosa centraliza o acesso à verdade espiritual, ela não apenas determina o que é sagrado, mas também define quem está autorizado a tocar o sagrado. Os ensinamentos de Jesus, que falavam sobre o reino de Deus dentro de cada um, sobre conexão direta com o Pai, sem a mediação de templos, sacerdotes ou sacrifícios, eram potencialmente perigosos para uma estrutura que estava sendo erguida em nome dele, mas com um olhar muito mais voltado ao poder do que ao amor. É nesse ponto que começamos a ver o contorno do que foi deixado de fora. Muitos desses segredos não são segredos no sentido esotérico ou ocultista, mas sim verdades, incômodas demais para permanecerem no centro do culto. Por exemplo, há evidências de que Jesus ensinava sobre reencarnação, sobre o feminino sagrado, sobre o autoconhecimento como chave da salvação, sobre a ilusão do ego e a transcendência do sofrimento pela consciência.
São temas que ecoam hoje nas tradições orientais, mas que foram sistematicamente suprimidos do cristianismo ocidental. Jesus, como retratado em muitos desses evangelhos não canônicos, não era apenas um milagreiro ou um profeta que fazia discursos em montes. Ele era um mestre da consciência, um guia da alma, um mensageiro da liberdade interior. E isso muda tudo, porque ao transformar a jornada espiritual em algo íntimo, direto e experiencial, ele tirava o poder das mãos das instituições religiosas e o devolvia ao ser humano. Isso não era aceitável para uma igreja em construção que precisava de hierarquia, rituais, medo do inferno e promessas de salvação mediada. Além disso, há o papel de Maria Madalena, frequentemente retratada nos textos tradicionais como uma pecadora redimida, mas que, nos evangelhos apócrifos, surge como uma discípula próxima, talvez a mais próxima, de Jesus. Alguns textos a descrevem recebendo revelações diretas, ensinamentos secretos e sendo alvo da inveja de outros apóstolos. Isso levanta questões importantes. Por que sua figura foi diminuída na versão oficial? Que ameaça representava uma mulher com autoridade espiritual no seio do primeiro cristianismo? E o que isso diz sobre o papel do feminino na fé cristã original? Essas perguntas incomodam, e justamente por isso são poderosas. É claro que tudo isso nos leva a um ponto delicado: a diferença entre fé e religião. Fé é o impulso íntimo, de conexão com algo maior. Religião, por outro lado, muitas vezes se torna um sistema, um conjunto de regras, interpretações e mediações. Quando olhamos para Jesus fora do sistema, fora da moldura construída depois de sua morte, vemos uma figura mais humana, mais próxima, mas também mais intensa. Alguém que desafiava normas, comia com pecadores, tocava os impuros, dialogava com mulheres e estrangeiros e falava em parábolas que ainda hoje parecem conter camadas de mistério não resolvidas. Se parte da mensagem de Jesus foi realmente removida, não foi porque era fraca ou irrelevante, mas porque era forte demais. Uma mensagem que nos faz olhar para dentro, questionar, refletir e, acima de tudo, sentir. Uma mensagem que não pode ser contida por dogmas, pois vive no espaço da experiência. Algo que transcende o certo e o errado e nos leva a uma dimensão mais profunda da verdade. Talvez a Bíblia, tal como a conhecemos, seja apenas a superfície de um oceano muito mais vasto. E talvez esteja na hora de mergulhar. Ao mergulharmos nesse oceano mais profundo, começamos a perceber que a história oficial de Jesus foi cuidadosamente editada, como se partes essenciais de sua mensagem tivessem sido embaladas, rearranjadas ou simplesmente descartadas ao longo dos séculos. Os concílios que definiram os livros canônicos da Bíblia, como o Concílio de Niceia, no ano 325 d.C., não foram encontros meramente espirituais. Eles foram eventos políticos, guiados por imperadores e bispos com interesses claros de unificar um império e estabelecer uma ortodoxia. Não se tratava apenas de preservar a fé, mas de moldá-la para servir à estabilidade de uma estrutura de poder. Nesse contexto, textos que apresentavam visões alternativas de Jesus ou que valorizavam demais a experiência mística e a autonomia espiritual foram considerados perigosos. Os evangelhos que sugeriam uma ligação direta entre o ser humano e o divino, sem a necessidade de instituições intermediárias, foram chamados de heréticos, não por serem falsos, mas por serem inconvenientes. Entre esses textos, destaca-se o Evangelho de Tomé, um dos mais intrigantes já encontrados. Ele não apresenta uma narrativa da vida de Jesus, como fazem os evangelhos canônicos, mas sim uma coleção de ditos, ensinamentos diretos, muitos deles extremamente enigmáticos.
Um dos trechos mais marcantes diz: Se vos disserem, de onde vindes, dizei-lhes, viemos da luz, onde a luz se originou de si mesma. Isso sugere uma espiritualidade interior, uma origem divina do ser humano que não depende de intermediários nem de estruturas externas. É uma mensagem poderosa e libertadora. Mas por que esse tipo de ensinamento foi rejeitado? Porque ele rompe com a lógica de culpa e redenção mediada. Ele apresenta o ser humano como um ser essencialmente luminoso, em processo de redescoberta de sua essência. Isso enfraquece a lógica do pecado original, da queda e da necessidade de uma salvação externa. Em vez disso, nos convida a despertar, a recordar quem somos. Esse chamado à consciência, à luz interior, se repete em outros evangelhos rejeitados. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, mostra um Jesus que confia a ela ensinamentos secretos após sua ressurreição. Maria, então, os compartilha com os outros discípulos, que inicialmente a rejeitam, especialmente Pedro, que expressa ciúme e incredulidade de que Jesus teria confiado algo tão sagrado a uma mulher. Esse conflito revela mais do que uma tensão pessoal. Ele expõe uma disputa simbólica entre dois modelos de espiritualidade, um mais institucional, masculino e hierárquico, e outro mais intuitivo, direto, místico, feminino. O que esse texto propõe de forma sutil é que Maria não era apenas uma seguidora, mas uma mestra, uma portadora legítima da sabedoria de Jesus. E isso muda completamente a narrativa. Porque se aceitarmos que Maria foi sua discípula mais próxima, então precisamos reavaliar tudo o que nos foi dito sobre o papel da mulher na história do cristianismo e sobre como a verdadeira mensagem de Jesus foi recebida, compreendida e posteriormente distorcida. A tradição patriarcal que se consolidou na Igreja não podia permitir isso, e não permitiu. Mas os fragmentos desses textos persistiram, enterrados, esquecidos, escondidos, até que fossem redescobertos séculos depois, como no caso dos manuscritos de Nag Hammadi, encontrados no Egito em 1945. Esses documentos estavam lacrados, preservados em vasos de barro, como se alguém soubesse que precisariam ser guardados para um tempo futuro. E talvez esse tempo seja agora. O que esses textos revelam, mais do que novas informações sobre Jesus, é uma outra forma de enxergar a fé, uma fé que não é cega, mas experiencial, que não exige submissão, mas presença, que não culpa, mas desperta. E é justamente por isso que essas ideias continuam sendo tão transformadoras e tão perigosas. Jesus falava sobre o reino de Deus como algo presente dentro de nós. Não como um lugar distante pós-morte, mas como uma realidade acessível através do autoconhecimento e da prática do amor. Essa mensagem, quando interpretada literalmente, torna a espiritualidade algo íntimo, acessível, vivo, e isso vai na contramão de qualquer sistema que precise de controle. A verdade é que quanto mais nos aproximamos do que Jesus de fato disse, ou pode ter dito, mais nos afastamos da figura institucionalizada construída em seu nome. E talvez esse seja um dos maiores paradoxos da história religiosa, que o próprio fundador teria sido excluído de sua própria doutrina se voltasse a caminhar entre nós hoje. Ele seria considerado radical demais, perigoso demais, livre demais. Mas é exatamente essa liberdade que pulsa nas entrelinhas dos textos esquecidos. Uma liberdade que nos convida a não apenas seguir dogmas, mas a viver em verdade, a questionar, a sentir, a nos reconectar com uma centelha divina que não nos foi dada por sacerdotes, mas que já nasceu conosco. A pergunta que nos resta, então, é: estamos prontos para ouvir o que foi silenciado?
Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você ficou até aqui, comenta uma palavra ou frase que represente o que esse conteúdo despertou em você. Pode ser despertar, luz ou o que tocar seu coração.